muito boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live, o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na terceira parte, que fala sobre a lei do trabalho. Capítulo 4, sucessão e aperfeiçoamento das raças. E a pergunta de hoje ela é de número 689 e a live já é de número 134. Esse estudo do Livro dos Espíritos é um oferecimento da União Espírita Allan Kardec. Fica na Rua Viana, 5.565, Jardim Monte Líbano. Tendo como presidente o nosso querido irmão João Dalmolin, pela qual eu vou pedir para ele fazer a prece de abertura para nós. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Então, já estando iniciando nossa live, como sempre, vamos buscar uma elevação do nosso sentimento, do nosso coração, do nosso pensamento, para estarmos sintonizados com mentes que estão mais elevadas, intelectualmente e moralmente. E por isso podem nos influenciar positivamente. Então, é motivo sempre de muita gratidão, é motivo de alegria estarmos reunidos e com a certeza desse amparo, desse apoio. E assim nós pedimos, porque sabemos que precisamos dessa luz, desse amparo, da proteção, também para que os nossos pensamentos se mantenham disciplinados num bom nível e possamos todos aproveitar da melhor forma este momento. Com esse sentimento de gratidão, de alegria e de fraternidade entre nós, iniciamos mais esta live. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, boa noite a todos, todas. Faltou nosso irmão aí do Centro Ninfa, né? É? Faltou nosso irmão, né? Como é que chama ele? Maurício, hoje ele justificou que não vai poder participar. Maurício. Porque ele está numa palestra lá numa outra casa que ele foi. A Heloína. Heloína não apareceu ainda mesmo. Então, nós estamos na parte terceira do Livro dos Espíritos, a live 134, a Lei do Trabalho, capítulo 4, sucessão e aperfeiçoamento das raças. A pergunta é a 689, hoje 10 de julho de 2025. Nós estávamos falando sobre as populações, né? Até eu tinha colocado no gráfico, nós ficamos analisando. Depois, o seu Maurício, depois até que desligamos, ele colocou que esses dados não consideravam os índios, né, antigamente, os indígenas. E que coisa, hein, então ele estava até lembrando disso. E aí, por volta de 1500, a estimativa da população indígena era bem alta, né? Tinha uma concentração aqui no Brasil de 2 a 5 milhões, alguns falam até em 10 milhões. Hoje tem 250 mil. Nossa, só? Credo, você tem certeza, não? Não tem não. Isso aí é estimativa, é o nosso amigo Google que dá essas informações. É difícil saber, né? Mas que estão sendo dizimados, né? Ao longo dos anos. E qual é a população da Terra? Quanto que é? 8 bilhões, né? 8 bilhões. 8 bilhões. Bilhões.
Isso. Na verdade, a Índia já passou a China em população. Hoje Isso. é a Índia o maior popular. Pouco mais gente. Então, aqui nesse gráfico aqui ele mostra que a China tem 18,5% da população da Terra e a Índia tem 17,9%. É bem povoada, né, a Índia, né? Índia e China têm maior população. Muito bem. Essa questão é porque o assunto era justamente sobre a questão da população, né, na Terra, que está no Livro dos Espíritos, nós estamos nesse capítulo. E na semana passada nós paramos justamente nessa questão 688, ela foi feita, né, foi lida. Há neste momento raças humanas que evidentemente decrescem. Virá um momento em que terão desaparecido da Terra? Aí a resposta, assim acontecerá, de fato. Que outras lhes terão tomado o lugar, como outras um dia tomarão o da vossa raça. Vai tendo a miscigenação, né? Vai misturando as raças também. Né? Vai modificando. Nós lembramos até na semana Porque quando passada, fala assim, desaparecer, a gente pensa que vai ser extinta, assim, vai ser caçada, morta, né? Não, eu acho que não é bem por aí, né? Às vezes vai é só misturando. modificação mesmo, adaptação para nova situação. Lembra que os nossos antepassados apresentavam uma forma bem diferente da nossa de hoje, né? Nós fomos aperfeiçoando os nossos corpos físicos. Falar que tem um brasileiro assim puro, brasileiro, não tem, todos nós somos descendentes de outras nacionalidades. Né? Sempre é uma mistura. O Brasil é bem misturado. Muito bem. Vamos para de hoje, então, 689? Hoje, essa aí. Vamos. Quem que faz ela? Quem começa? Posso começar. Vamos lá. 689. Os homens atuais formam uma criação nova, ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e de desaparição. Serão substituídas por outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Pois é, juro que ainda fico um pouco perdido nesse entendimento aí de raça desaparecer, né? Porque na pergunta anterior já falou que a vossa também vai desaparecer, né? A nossa raça, a de então, né? Que Kardec estava falando há 170 anos. Estava falando, não estava recebendo, né, essas informações. E está dizendo aí esse dinamismo do desaparecimento de umas raças que vão se sobrepondo a outras. Eu acho que são algumas modificações, né? E quando fala raça, também eu fiquei me perguntando, o que ele quer dizer exatamente com raça? O que é raça aí para ele? Eu tô um pouco, confesso que eu estou perdido nesse conceito. Nesse conceito, o que Allan Kardec aí, o que os espíritos estavam designando como raça? Porque nós temos, por exemplo, os países, né? Considerando só o corpo nós físico. Temos os países... Não. Nós temos os países que têm os povos, né? E aí, na Europa, por exemplo, as várias línguas, os vários povos ali, né? Que vêm de troncos diferentes de evolução. E... será que são raças diferentes? Ou ele está falando, quem sabe, dos europeus, dos hindus, dos chineses, dos
índios, né? Ele usa o termo aí, raça humana, né? Aí generaliza toda a Terra, todo ser humano, será? Seria a modificação do nosso corpo físico, talvez considerando, para fazer uma comparação, os corpos primitivos, né? Aqueles corpos peludo, que andava com as mãos mais próximas à terra, né? Meio arqueado, depois foi ficando mais ereto, tem até umas imagens que ilustram isso aí. E talvez agora nós vamos também caminhar para outras modificações, né? Será que é isso? Talvez eu não esteja falando sobre as etnias aqui, as diversas etnias, mas a raça humana, não as diversas etnias. Mas... Eu acho que ele está falando aí de modificações importantes, né? Onde a gente já não reconhece mais aquele mesmo perfil de pessoas de antes, como no nosso caso, quando a gente estuda a evolução do homem, os vários tipos de homem que houveram na história do desenvolvimento e que não existem mais. Não se tem mais conhecimento deles. Hoje é outra raça. E está dizendo que essa raça de hoje, ela vai desaparecer. Vai desaparecer. Vai ser substituída por raça mais aperfeiçoada, que vai descender dessa de hoje. Então, nós, o espírito que somos, teremos corpos que caracterizarão nova raça. Não eles simplesmente o corpo que dá a característica da raça, claro, a evolução do espírito, com também a modificação do corpo. Alguém mais? Vamos para a próxima? Quem sabe esclarece um pouco melhor. 690. Quem quer fazer essa próxima? 690. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procede dos corpos primitivos, mediante reprodução? Espera aí, quando a gente faz a pergunta, a gente não entende bem. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos das raças atual ou procede de corpos primitivos mediante a reprodução? A origem das raças se perde na noite dos tempos. Como todas pertencem, porém, a grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e reproduzir tipos novos. É a miscigenação, né, que fala, a mistura das raças. Você vê que até o sobrenome da gente, o sobrenome do Odilon já é Greff. É um sobrenome alemão, né, Odilon? Pois é. Então, aí já vem outro sobrenome, que é descendente de... Os avós da gente já vêm da Alemanha, outro vem de não sei aonde, e vai misturando. Aqui nós temos nosso sobrinho que já é misturado com o japonês. Vai misturando. E aí? Alguém mais? Eu achei meio complexo o assunto ainda. Então, a resposta é que a raça atual não é uma criação de corpos novos, né? É como afirma de alguma forma na pergunta, procede dos corpos dos homens primitivos mediante a evolução, vai evoluindo, e essa evolução vai se transformando, vai se modificando, oxigenações, né, falou, e vai dando origem
a corpos diferenciados. A gente sabe que a hibridação, que é a mistura de raças diferentes, é muito favorável à criação de raças novas melhores, fisicamente. A gente vê, por exemplo, os nossos irmãos japonês, chinês, né, tem um olhinho meio puxado assim, né? Já é diferente, os índios é diferente. E nós temos nas nossas famílias hoje pessoas que são bem o meio termo, né? Entre os de olho diferente para os de olho, como é o nosso tipo comum, para os de olho japonês. Aí na família mesmo do Orlando, né? Pessoas que são esse meio termo, né? São pessoas com a característica diferente, interessante. Na minha opinião, as pessoas ficam mais bonitas quanto mais misturadas as raças. Na Gênese ele faz uma dissertação sobre essa questão da gênese orgânica e Kardec fala sobre o homem corpóreo, né? Origem, como que em termos assim de teorias, né? Não é uma coisa comprovada, que nós somos resultado de uma evolução e nós viemos dos corpos primitivos e vamos avançar mais ainda. Os homens da caverna, eu acho que, não sei, é um pensamento meu, eu acho que era aqueles homão grande, gigante, né, Dom? Andava meio curvado, né? Isso. Peludo, né? E coberto mais de pelo para proteger, né? Contra as intempéries, né? Tudo adequado para a situação. Maiores, né? Mais fortes para enfrentar os predadores. Hoje a gente já está mais delicado e vão ficar mais ainda com o tempo. Né? A gente ainda dá muita importância ao corpo material. Quanto menos a gente for diminuindo essa importância ao corpo material, nós vamos avançando na parte espiritual. Ainda temos que evoluir muito ainda. Ok? Para a próxima, 691. Maiara faz essa ou... Pode ser. Pode ser. Qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Agora dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, que não conseguem os animais. Igual o Dilon acabou de falar, usa mais a intelectual agora. Isso. O corpo vai se adequando às necessidades da época. Vamos nos ajustando. As mutações, com o tempo vai mudando. As invenções humanas também. Os animais não progridem, né, assim, né, fisicamente, né? São sempre, esses que têm quatro patas, são sempre quadrúpedes. Mas alguns já extinguiram, né? Deram lugar a outros, né? Aqueles animais enormes do passado, os dinossauros. Tinha uns... Ainda tem o rabo, né? Já podia nascer sem rabo, né? É engraçado isso. Modificando. Quem sabe aquelas... O importante é a parte intelectual, né? Quem sabe aqueles filmes de ficção científica que fala dos ETs, né? Sejam umas... E dá a aparência, né, dos ETs, seja uma imagem do nosso futuro, quem sabe, né? E um professor meu de ciência, ele estava falando o seguinte, que
ainda tem parte no corpo da gente que fazia parte da outra organização estrutural do corpo. E que hoje não se usa mais, pode até operar e tirar, não sei se é a apendicite. É uma peça que nós temos dentro do corpo que não se usa mais, não tem utilidade. A gente tem, todos nós temos, mas não tem utilidade. Eu não sei bem, ele falou, eu não me lembro mais, mas eu acho que é apendicite. Apêndice. Algo mais? Vamos para frente. 692. Essa podemos tem avançar, né? slides. Tem a 692 e a 692A. Essa é de quem? É do Então vamos em frente. João Dalmolin? Essa é comigo. 692. Será contrário à lei da natureza o aparecimento das raças animais e vegetais? O aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Será contrário à lei do aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Então, se é contrário à lei da natureza, esse aperfeiçoamento, né? Que é uma modificação que, quando o Orlando estava falando que os animais não modificam, eu estava lembrando disso, né? Que eles modificam pela própria intervenção do homem, pela ciência, né? Por exemplo, Pensando na produção. hoje nós temos animais aí bem modificados geneticamente, que não tinham sofrido tanta influência do homem. Resposta da pergunta. Resposta da pergunta. Tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Acho que podemos ler mais, né? É a pergunta A. Já vem a pergunta A? Geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam senão o acréscimo de seus gozos. Isto não lhe diminui o mérito? Que importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize. Cabe-lhe tornar meritório, pela intenção, o seu trabalho. Ademais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência, e sob esse aspecto é que maior proveito tira. Certo, interessante. Então, essa modificação, ela é feita, assim, pela intervenção do homem, pela ciência, e a pergunta aí era mesmo se isso é contrário à lei da natureza. Não é contrário à lei da natureza pelo entendimento que eu estou vendo que ele, que eu estou entendendo que ele deu, os espíritos deram, não é contrário à lei da natureza, favorece a evolução, mesmo quando o homem faz isso com fins egoísticos, forma interesseira, não pelo bem da sociedade, visando a combater a fome, né? Sempre tem valor. E como disse aí, cabe ao homem dar sentido a essas melhorias, a essa evolução que se faz pelo uso da ciência.
No caso aí, quase sempre é questão genética, né? E nutricional dos animais, né? Quando se descobre. Quais são os que dão melhor resultado na nutrição animal. Como acontece com o próprio homem, né? Que utiliza nutrientes, utiliza de suplementos alimentares para desenvolver características físicas. Eles estão fazendo agora, pararam um pouco, né? Fazendo clone, né? Clonando. O clone, a polêmica do clone vem da ovelha Dolly, né? Já faz, século passado que foi feita? É uma coisa assim que não... Acho que, sei lá, não haveria necessidade, né? Já com o problema, a situação dos vegetais, não. Às vezes tem modificação que é para aumentar, né? A população vai aumentar, então faz uma planta geneticamente modificada para aumentar a quantidade. Por exemplo, antigamente se engordava um gado aí com 2, 3 anos, hoje 6 meses já bicho de... Então, parece a mudança, conseguir melhoria das raças, né? Melhoria das raças é a palavra que está usando aí, né? Que isso é bom, que isso promove o desenvolvimento intelectual do homem, né? Ao mesmo tempo que gera raças melhores, mais úteis para o uso humano, e além disso também resultados sociais interessantes, né? Dependendo de como se gerencia isso tudo, essas mudanças, esses avanços. Aquela discussão, né, que havia no século passado, não sei nem dos ambientes onde eu via isso, né, aquela polêmica, o homem pode ser castigado porque quer tomar o lugar de Deus, quer se colocar no lugar de Deus, fazendo a criação de novos seres, fora dos métodos naturais, né, que Deus deixou e tal, né? Esse daí está bem superado, né? Está totalmente superado, porque depois da ovelha muita coisa foi feita. Por exemplo, o homem pode desenvolver células-tronco. E é uma coisa muito, muito interessante, né? Que faz a regeneração de órgãos que estão danificados, que estão doentes. Prolonga a vida aqui na Terra e com qualidade. Isso, traz qualidade, traz conforto, traz condições, né? Condições físicas da criatura evoluir-se mais. Ainda conseguiram fabricar um coração, a não ser artificial, né? Mas assim, de carne, assim, não, né? Um coração, um pâncreas, né? Pessoa que tem diabetes. Mas daqui uns tempos pode acontecer, né? Pode acontecer. Ainda não. Muito bem. Vamos para a próxima. Então, tá. Alguém quer comentar mais? Certo? Vamos para a próxima. Eu acho que clareando um pouco aquele questionamento que o Orlando colocou, né, da necessidade ou não, da importância ou não, nessa afirmação aí, ademais, mediante esse trabalho, o homem exercita e desenvolve a inteligência, e sobre esse aspecto é que o maior proveito tira.
Eu vi tem um vídeo que roda na internet, né? Que o homem, o cara queria ser um gato. Então ele mandou esticar os olhos, não é nem um gato, era um bicho, porque na testa assim ele mandou colocar 2 chifres. O cara ficou a coisa mais interessante, engraçada do mundo. Se modificou completamente. Ficou bem esquisito, bem bizarro, né? Pois é, bem bizarro, Então, do aspecto físico, não havia necessidade dele fazer isso. Agora, como diz aí o João, né, como você disse, desenvolve a inteligência. Mas aquilo não era uma evolução. Uns adornos, né? Que a pessoa coloca para melhorar. Aquilo aí não é uma evolução, né, Dom? É um atraso, né? Aquilo, nesse caso, não é uma evolução, não. São escolhas de... Aí é um exagero. Tem alguns exageros, isso mesmo. Alguns riscos, inclusive, para a saúde. A pessoa se envolve por conta dessa busca. Outros fazem aquela tatuagem, você não vê o corpo todo tatuado, né? Os exageros, ele não é uma coisa boa. Vamos para a próxima. Terminou esse título, hein? Agora nós vamos para obstáculos à reprodução. Obstáculos à reprodução. Aqui tem a 693. Já tem a também está junto aqui. Essa é o Orlando que faz? Eu acho. Então, são contrárias à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculo à reprodução. Tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Tem uma parte do Evangelho que fala assim, ide, crescer e multiplicai. Bom, aí vem então a que diz assim, entretanto, há espécie de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Olha só. Então, entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível, impedindo essa reprodução. Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispõe para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E ainda isso, o que distingue dos animais, porque ele obra com o conhecimento de causa. Os mesmos animais, porém, também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obtenha ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. É interessante. Então, quando isso se é uma coisa para o progresso, aumentou a população, né, e tem que haver essa mudança para poder aumentar mais, crescer mais, dar mais quantidade de coisa para alimentar o povo,
tudo bem, mas não havendo essa necessidade de fazer por ganância, né? por, por egoísmo, aí é um contrassenso. Eu acho assim, tudo tem que haver um equilíbrio. O desequilíbrio é que é condenável aos olhos de Deus, né? E prejudicial para nós. No fim, vai prejudicar nós. Pois é, essa questão da necessidade aí desse equilíbrio é bem complexa, né? Porque quando a gente olha um bioma como esses nossos aqui, do Pantanal, do Cerrado, sabe, como exemplo, a gente vê que o homem transforma tudo, destrói um monte de coisa de espécies, né? Lá Da Amazônia, paisagem. fortemente sacado com um pedaço de mata para poder plantar coisa para o gado, né? Aumentar a quantidade de gado. Com interesse material, né? Com interesse de pecuária, de agricultura, unicamente, claro que não unicamente, né? Mas muito pelo interesse de enriquecer, não só pelo interesse de sobreviver, pelo apego material, pelo egoísmo, pela vaidade, pela ambição. Verdade. Então, acho que está questionando isso, né? A gente destruir as raças, destruir os animais, né? Destruir os biomas, por causa de interesses materiais e não por um equilíbrio social, por um bem da sociedade. Antigamente, um frango levava aí quase um ano, né? Hoje, com 3 meses, já estão abatendo os bichinhos. 30 e poucos dias. Hã? 30 e poucos dias, não chega a 2 meses. Nossa, eu pensei que Rapaz, não chega a 2 meses. Que coisa, hein? Essa eu não sabia, João. 30 dias. Não chega a 2 meses. Acho que 40 dias por aí já tá começando a dar prejuízo. Já está começando a comer numa proporção que não cresce do mesmo jeito. E aí é a hora do abate. Que a questão coisa. É o bom senso, né? Sempre. E é isso que a gente não sabe o limite. Ou sabe e vem a ganância que faz ir além do limite. Bom senso. A gente tem, né, mecanismos, tem recursos, tem estudiosos, né, tem a ciência que estuda toda essa questão de regulação, de equilíbrio, mas o ser humano não ouve a ciência, cada um por si, às vezes, né, em algumas situações. Desmata, queima, mata, e assim vai. É o bom senso. Natureza precisa ser respeitada, e nós não temos feito isso ultimamente. Está na atribuição do... Está na atribuição do poder público fazer uma regulação disso, né? Fazer um controle, orientar e reprimir o que for o caso, né? Mas as pessoas, parece que essas pessoas que trabalham prejudicando a natureza são bem mais espertos do que o poder público, que conseguem sempre... Tem poder, né? São poderosas. Também. São poderosas. Pessoas mas conseguem sempre recursos para não serem punidos, para continuarem fazendo, né? Eles conseguem fazer o que quer. Mas alguma coisa, claro, que um tanto a lei, né, a pressão social, a opinião pública consegue segurar. Sim. Cada um fazer a sua parte no todo. Para a próxima, então, né? 694. Quem que é essa aí? Bem curtinho. Eu. 694. Que se deve pensar dos usos, cujo efeito consiste em obstar a reprodução,
para a satisfação da sensualidade? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma, enquanto o homem é material. Isso aí tem a ver Seria- com a pílula? Ou não? Seria um Fernando de Proveta? Isso tem a ver com todos os métodos de controle, com o objetivo de poder alimentar a satisfação, né? Ter a satisfação sensual, simplesmente, né? O gozo, de forma evitando condições que atrapalhariam a continuidade. Sempre é o bom senso, né? A gente volta à questão anterior, né? O bom senso. Mas no tempo de Allan Kardec, não tinha uma ação que tem hoje, né? Que eu acho que precisa ser mais avaliada, precisa ser mais refletida. A preocupação é essa, né, de que se eu tiver mais de 1, 2 filhos, eu já não tenho condições de mantê-lo adequadamente, de proporcionar os recursos. Em outras palavras, porque não é isso que as pessoas dizem, né? Mas aqui para nós espíritas seria: não tenho condições de proporcionar os recursos evolutivos de que eles necessitam. Será? Porque eu não posso dar um carro, porque eu não posso dar um transporte de tal qualidade, porque eu não posso dar uma convivência social de tal nível, porque eu não posso dar roupas de tal nível, então eu não estou proporcionando as condições. Talvez é aí que eu estou proporcionando meios dessa criatura não evoluir, né, de se manter egoísta, fútil, somente buscando vida social, diversão, consumo de alcoólicos e outras substâncias, né, que motivam essa convivência social, muitas vezes desregrada, né, no próprio sexo. Acabou de mais um título. Próximo é casamento e celibato. O que é celibato? Celibatário, não casar, ficar. Os padres, por exemplo, eles são celibatários. O padre é um exemplo de celibato. A pessoa que não tem relação com outra pessoa, a relação íntima com outra pessoa, como um companheirismo, um casamento, né, alguma coisa assim, né, uma união. Pessoa que vive só. Né, o solteiro. Ser solteiro. Sem ninguém. Nunca casar. Vamos lá, 695. Será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de 2 seres? Que pergunta, hein? Quando a gente lê uma pergunta dessa, a gente fica querendo entender a cabeça de quem perguntou. Uma resposta tão pequenininha. A resposta é um progresso na marcha da humanidade. Então, o casamento não é contrário à lei da natureza, né? Não é contrário à lei da natureza, é um progresso na marcha da humanidade. Então, pode até ser que, naturalmente, né, não se buscasse o casamento, e aí no casamento se está falando eu entendo, aí vocês depois comentam, se está falando de uma fidelidade no aspecto conjugal, no aspecto da sexualidade, na dedicação, né, uma fidelidade, não necessariamente uma exclusividade na dedicação àquela pessoa, né, de serviço àquela pessoa. Por exemplo, uma senhora casada não quer dizer que ela não possa fazer algo de bem, né, prestar algum serviço a outra família, a outras pessoas, até a outros homens. Não quer dizer isso. Mas eu estou entendendo aí que casamento
nesse sentido, né, de uma fidelidade, de um companheirismo muito estreito, né, esse casamento que está falando aí. E é um progresso porque poderia não ser assim, poderia ficar tudo solto, né? E aí a gente lembra um estudo que a história faz do homem primitivo. O homem muito primitivo não tinha a fidelidade conjugal. Eu vou dizer algumas coisas aqui por alto, que depois pode ser questionada, tá? O homem não tinha fidelidade conjugal. Quando o homem era caçador, quando o homem era coletor, vivia só disso, não havia civilização, nada. Os homens, eles tinham relações sexuais com as mulheres, a princípio nem sabiam que era daí que nasciam novas criaturas, né? Novos corpos. E, então, eles tinham, de uma maneira livre, relação com as mulheres, e podia ser um e podia ser outro. Então, não se sabia, a princípio, não se sabia quem que era o pai. Como contar a descendência? Como dizer quem é filho de quem? Aquela descendência toda lá de Jesus, que veio desde lá do começo, né, de Abraão e tal, não se podia contar a descendência. Então, a descendência, ela era contada pelas mães, pelas mulheres. É filho de fulana, que é filho de fulana, que é filho de cicrana, que é filho da outra, né? Assim contava a descendência. E, com a evolução, estabeleceu-se, ou o homem impôs, essa é uma teoria, o homem impôs o celibato para a mulher. O celibato, digo, a fidelidade. Monogamia. Impôs a fidelidade. Então, aí passou a ter o casamento. O casamento vem daí, vem dessa necessidade da fidelidade. E a necessidade da fidelidade, ela estaria associada à herança. Porque com o sedentarismo, o homem morando num lugar, deixando de ser nômade, tendo um lugar para morar e tendo uma terra para dominar, dali tinha um resultado, e aquilo era uma propriedade, e tinha que deixar para alguém. Ia deixar para o filho de quem? Se não fosse filho dele? Filho de qualquer um. Então, esse é um papo interessante até, né? Mas, então, com a necessidade de transmitir a herança para o próprio filho, o homem exigiu a fidelidade da mulher, que os filhos daquela mulher fossem dele, para poderem receber os bens que eram dele por herança. E assim foi se aperfeiçoando. Então, foi um aspecto da evolução material, nessa teoria aí, pode ser que tenha outras, que trouxe a fidelidade, o casamento e tudo mais, e aí a resposta é um progresso na marcha da humanidade. Monogâmicos, né? Então, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Pergunta 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Acabar com o casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. Seria uma regressão à vida dos animais. Quer dizer, aí que coisa, hein? Aí Allan Kardec comenta assim, ó, o estado da natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso na sociedade humana, nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos. Se bem que, em condições diversas, a abolição do casamento seria, pois, regredir a infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Está falando dessa fidelidade, né, dessa dedicação de companheiro, a um companheiro, do respeito a esse companheiro, da não liberdade
de sexo, porque a livre união de sexo fortuita é o estado da natureza, é o estado dos animais, é o estado que o homem começou a sua evolução. Lembra Dessa forma. Então, da amizade colorida? Tinha até umas novelas que falavam sobre isso. Amizade colorida. Exatamente, eu entendi o que o João falou aí. Na verdade, seria como os animais, né? Não se estabelece um... Foi assim, está dizendo, foi assim no início. Não fala do casamento em si, né? Do papel ali, não. Seria um retrocesso. A organização da sociedade, eu acho, seria desestabilizada. Se acabar o casamento. É isso, João? As pessoas usam símbolos, né? Não sei, por exemplo, se alguém conhece, os índios que não têm escrita, que não tem nada, quando eles passam as etapas, né? Vai acontecendo a infância, a adolescência, passando para a adolescência, passando para... E aí, o que eles devem usar? Alguma coisa como símbolo, né? Não sei se eles usam um anel, se o anel é da tradição, né? Da tradição deles, o que é que eles usam, né? Para mostrar, né? Como símbolo, como sinal de que ali existe um compromisso, existe um sentimento, existe uma fidelidade daquele casal. Muito bem. Se não tem mais... A antropologia pega muito esses estudos, né, de grupos mais que ainda estão mais atrasados em certos aspectos, né, como o aspecto da leitura, da escrita, de tudo isso, né, pega esses exemplos, a antropologia vai lá ver coisas que nos ensinam muito. Não está por tua conta, Orlando. Mas então nós vamos aí agradecendo a presença dos nossos queridos irmãos, né? Do João, da Maiara, e também daqueles que vão assistir o vídeo depois, né? A doutrina espírita tem por lema fé raciocinada, né? Então, aí tudo que a gente estuda é aquilo que Allan Kardec passa para nós. E ao encerrar a nossa live da noite de hoje, que a gente não viu nem passar, né? Estava gostoso demais. Nós vamos pedir aí para o Odilon fazer a prece de encerramento para nós. Ok. Gratidão a Deus, nosso Pai. Gratidão aos benfeitores espirituais que nos orientam a Jesus, nosso Mestre. Que esses estudos possam nos levar a cada vez mais a nos conhecer, a cada vez mais a respeitar a lei de Deus. E quando falo em respeitar a lei de Deus, como nós vimos aqui, respeitar a natureza, respeitar o nosso próximo, ter uma convivência harmônica com tudo que foi criado por Deus, ser grato, ter a alegria de viver nesse planeta, e que a gente possa cada dia mais nos tornar melhores nessa convivência mais harmônica com os bens que Deus nos concedeu. Cada vez mais nós possamos aproveitar esses bens de forma racional, de forma equilibrada. A sua paz, o seu amor permaneça entre nós. Que assim seja. Que assim seja. Amém. 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 Mano, até sábado. Sábado, capítulo 6, do livro Obreiros da Vida Eterna, Dentro da Noite. Maiara, João. Até a próxima. Até a próxima. Até. É nóis.
Uma Mas ótima tá bom. semana, clima gostoso que está em Dourados. Uma delícia, dá para sentir de tudo, dá para sentir até calor